Bom, eu vejo um monte de palestra muito legal aqui, e daí chega um cara aqui com uma camiseta do Chewbacca e que cursava física. E o mais legal de tudo é que as pessoas sempre confundem física ou educação física. Tem uma pequena diferença, né? E, apesar de eu não ter cursado educação física, eu acredito que alguns momentos da nossa vida são como pedalar de bicicleta e ir para muito longe pedalando. A primeira vez que eu fui para Nova York, eu cheguei lá de bicicleta. Eu pedalei 160 quilômetros de Filadélfia até Nova York. E quando eu falei para minha mãe, mãe, a minha primeira vez que eu vou para Nova York, eu vou de bicicleta pedalando. Você tá louco, piá? Muito longe, vai de ônibus a primeira vez para você ver o quão longe que é, daí você desiste. E bom, eu cheguei em Nova York. E eu me senti mais ou menos dessa maneira, porque 160 quilômetros, para quem não estava acostumado a pedalar, é algo realmente muito desafiador, é muito difícil. E eu me senti mais ou menos dessa maneira quando eu me inscrevi no programa Ciências Sem Fronteiras, do governo federal, para estudar na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E esse intercâmbio que eu fiz realmente mudou a minha vida. E mudou tanto que, quando eu voltei para o Brasil, eu desisti da carreira acadêmica e criei uma revista de tecnologia e ciência para universitários. Apesar de um monte de gente me falar, não faça, é suicídio, vai dar errado, revista impressa hoje em dia não funciona mais na era digital. E uma das primeiras coisas que me marcou nesse intercâmbio era que lá na Universidade da Pensilvânia era muito fácil se matricular em matérias de outros departamentos. E isso fez com que eu, da física, me matriculasse em matérias de várias áreas e aprendesse muita coisa que eu não teria aprendido aqui no Brasil. E eu também notei que muitas dessas classes tinham alunos de várias áreas do conhecimento também assistindo aulas ali juntos. E os professores também sempre buscavam mostrar como várias áreas do conhecimento interagiam para chegar a um determinado resultado. E aí eu percebi que hoje a tecnologia e a ciência ela não se faz mais dentro de departamentos. Essa troca de conhecimentos e essa interdisciplinaridade é fundamental se a gente quiser desenvolver tecnologia e ciência de ponta. E uma outra coisa que eu percebi lá nos Estados Unidos é que, em geral, o aluno americano lê muito artigo científico. E eu percebi isso na prática. Eu fiz uma matéria lá em que eu precisava, no trabalho final de conclusão dessa matéria, eu precisava ler 5 artigos científicos e escrever um artigo científico com base sobre o assunto, fazendo uma revisão do assunto. Isso era uma matéria de calouros. Aqui no Brasil, se um aluno não lê artigo científico, é capaz de ele se formar sem nunca ter contato com o artigo. E também lá nos Estados Unidos, essa leitura de artigos científicos é essencial para que as pessoas estejam atualizadas e a par do que realmente está acontecendo na ciência. E também foi lá nos Estados Unidos que eu tive as melhores aulas da minha vida. Eu me matriculei numa matéria de empreendedorismo para engenharia, e essa matéria fez toda a diferença para mim. Eu aprendi lá realmente como dar o primeiro passo no empreendedorismo. Então, eu aprendi conceitos de marketing, produto, mercado financeiro, liderança, e isso fez realmente toda a diferença para mim. Então, ao mesmo tempo que essa foi uma das matérias que mais agregou para mim, foi também uma das que mais exigiu de mim. Porque toda terça-feira eu precisava ler 30 páginas de conteúdo e escrever uma redação de 2 páginas e entregar em sala. Toda quinta-feira, mais 30 páginas, e fazer uma resposta, um quiz na sala de aula no começo da aula. E quando o professor explicou essa dinâmica no começo do primeiro dia de aula, eu pensei, esse cara está doido, eu vou desistir dessa matéria. É muito difícil. Eu, como brasileiro, não estava acostumado a essa dinâmica de estudos. E eu não me arrependo realmente de ter feito, porque realmente mudou a minha vida. Também lá nos Estados Unidos, eu assisti uma palestra com um diretor de um banco de investimentos, e ele falou sobre gratidão. E, segundo ele, existem 3 formas de gratidão. Você fazer doações, fazer trabalho voluntário e empreender. E lá também é muito comum que os alunos, depois de se formarem, eles devolvam para a instituição, eles façam doações para a universidade onde estudaram. Isso é uma forma de demonstrar que eles são gratos pelo que eles aprenderam e que eles querem que a universidade continue com um bom trabalho.
E aí eu parei para pensar, poxa, eu estudo de graça no Brasil, numa universidade federal. E eu estou aqui no exterior também estudando de graça pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Eu preciso fazer alguma coisa para devolver para a sociedade todo esse investimento que está sendo feito em mim. E eu gostava muito de tecnologia e ciência, sempre gostei muito, porque eu acredito que essas são as áreas que têm maior potencial para causar transformações positivas na sociedade. E eu também gostava um pouco de escrever e gostava muito de design gráfico. Então, com essa vontade de empreender e de devolver para a sociedade, surgiu a ideia de criar uma revista de tecnologia e de ciência, para aproximar os estudantes de várias áreas do conhecimento e para fazer com que eles fossem além da sala de aula. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu conversei com 2 ex-colegas de laboratório, o Fábio Rahal e a Raisa Jakubiak, e juntos nós começamos essa revista. Então, essas aulas de empreendedorismo que eu assisti nos Estados Unidos realmente me ajudaram a dar os primeiros passos. Então, nós começamos fazendo algumas entrevistas, primeiro com professores. E um dos primeiros professores que a gente entrevistou nos falou bem assim, olha, a ideia de vocês é muito nobre, mas não vai dar certo. O aluno brasileiro não gosta de ler. Ele não lê nenhum texto obrigatório para a sala de aula. E aí, ouvir alguém falando que não vai dar certo, antes mesmo de você começar, pode ser muito traumático. Mas, bom, eu já falei para vocês que eu cursava física, e não é traumático para quem cursa física. O experimento nunca dá certo, nunca funciona. Não funciona na primeira vez, não funciona na segunda, na terceira, na centésima. E de verdade, eu tenho um colega que fez mestrado, e são 2 anos, e o experimento dele só começou a funcionar faltando uns 5 meses para ele realmente defender a dissertação. Então você imagina a correria, fazendo medida tal para tirar o resultado, uma correria. Mas, enfim, a física ensina que saber que não vai dar certo não é motivo para não tentar. E então a gente continuou essa pesquisa entrevistando alguns alunos. E a gente queria realmente entender se os alunos teriam interesse nesse negócio. E foram algumas conversas informais com os estudantes que a gente usou para realmente testar a viabilidade do negócio. Então, nós conseguimos confirmar algumas hipóteses, e o que a gente descobriu foi mais ou menos assim. O estudante brasileiro, em geral, não lê artigo científico, ele não lê sobre áreas distintas da qual estuda, um estudante de engenharia civil nunca vai ler um artigo de biologia, ele só se informa sobre tecnologia e ciência em portais de notícias e por mídias sociais, e ele gostaria de receber a nossa revista, mas só se fosse de graça. E aí a gente tinha um problema, né? Porque a gente precisava fazer uma revista, mas tinha que ser de graça. E, bom, a gente começou a fazer a revista e a gente fez a revista de forma que ela abordasse conteúdos que são publicados em artigos científicos, mas de uma forma mais simplificada, com uma linguagem mais próxima do estudante, e também de uma forma que conectasse as diversas áreas. E a ideia, então, a partir dessas entrevistas, era distribuir as revistas gratuitamente dentro de universidades para alunos dos cursos de engenharia, ciências exatas e saúde. E aí a revista tinha que ser de graça, e a gente tinha que arranjar dinheiro de algum lugar para sustentar isso. Imprimir uma revista não é nem um pouco barato. Então, para começar, eu vendi meu carro, e o Fábio tinha umas economias na poupança, pegou e investiu também. E a gente imprimiu a primeira edição em setembro de 2013. Isso foi mais ou menos 3 meses após eu voltar do intercâmbio. E nós investimos nosso próprio dinheiro para imprimir esses exemplares e distribuímos essa revista gratuitamente em 4 universidades de Curitiba. Foram 10 mil exemplares na primeira edição. E a gente recebeu alguns feedbacks de alunos e de professores falando que o nosso trabalho estava bom e que era para a gente continuar. Só que, assim, a gente não tinha dinheiro, era o nosso próprio dinheiro. E a gente continuou com o nosso próprio dinheiro, mesmo sabendo que a gente ia gastar mais um monte de dinheiro. Bom, a verdade é que a gente, então, fez outra edição e a gente começou a receber muito feedback dos alunos e dos professores, mas a gente precisava financiar a revista. E o jeito de financiar que a gente encontrou foi vendendo anúncios, fazendo publicidade. E no começo a gente ligou
para muita empresa, para muita indústria, e assim, foram pelo menos umas 500 ligações logo no começo da revista, e-mails enviados, e aí a gente descobriu uma outra coisa muito importante. O pessoal que trabalha com marketing é muito ocupado. Eles têm reunião o dia inteiro. Você ligava às 10, está em reunião. Ligava às 11, está em reunião. Meio-dia saiu para almoçar. 2 da tarde, outra reunião. E assim, as poucas pessoas que a gente conseguiu conversar nos falaram mais ou menos o que a gente já vinha ouvindo há um bom tempo. Não, obrigado, a gente não tem interesse, implicitamente falando, não vai dar certo. Mas mesmo assim, na primeira edição, a gente conseguiu vender um anúncio, sem ter nenhuma revista impressa. E eu lembro que quando eu fui chamar os meus colegas para trabalhar, os ex-colegas de laboratório para trabalhar comigo, o Fábio me disse, olha, eu já vendi anúncio em lista telefônica. Eu pensei, nossa, é igualzinho vender anúncio em revista, né? Não era. Ele percebeu isso, mas ele conseguir vender um anúncio sem a gente ter uma revista provou que ele era um bom vendedor, pelo menos. Então, a gente conseguiu vender um anúncio na primeira edição, mas realmente, a cada nova edição que a gente estava publicando, a receita com publicidade estava aumentando, mas mesmo assim a gente estava gastando muito mais dinheiro para imprimir do que estava arrecadando. E a gente percebeu que não ia muito longe desse jeito, não ia dar muito certo. Só que, por outro lado, cada vez mais a gente estava recebendo avaliações positivas de alunos e de professores, falando que o nosso trabalho estava muito bom e que era para a gente continuar e que era um trabalho importante. Então, quando nós lançamos a 4ª edição da revista, nós criamos uma campanha de crowdfunding e escrevemos alguns textos e gravamos alguns vídeos para essa campanha. Nós pedimos R$62 mil nessa campanha para financiar as próximas edições da revista. E a verdade é que a gente conseguiu 9 mil. E numa campanha de crowdfunding, se você não atinge a meta, você não leva nada. A gente conseguiu 226 colaboradores, 9 mil reais, mas no final das contas isso foi igual a 0. Ou seja, a gente voltou a estaca zero, sem dinheiro, sem o que fazer, e sabendo que a revista tinha futuro. Então, para não acabar com a revista, eu precisei fazer alguns empréstimos, e daí realmente quando o dinheiro dos empréstimos acabaram e as parcelas começaram a vencer, eu precisei começar um estágio, mas sem abandonar a revista. E, junto com essa campanha de crowdfunding, nós resolvemos contar a nossa história. A gente começou a escrever alguns textos e publicar no nosso site, contando como a revista surgiu a partir do programa Ciência Sem Fronteiras, quais eram os nossos objetivos e como que a gente estava atuando nas universidades. Isso fez muito sucesso. As pessoas começaram a se identificar com a nossa história, se identificar com o nosso propósito, se identificar com os problemas que a gente identificou dentro da universidade, e começaram a nos procurar. E alguns desses textos que a gente publicou tiveram mais de 50 mil acessos. Então, contar a nossa história fez com que as pessoas quisessem receber a nossa revista. E mais do que isso, algumas empresas começaram a nos procurar para oferecer patrocínio. Então, a gente aprendeu realmente que contar a nossa história é a melhor forma de mostrar o nosso trabalho. E, embora a nossa gigantesca equipe de 3 pessoas ainda escreva a maioria dos artigos, a gente tem recebido cada vez mais colaborações de alunos e de professores de todo o Brasil. E, desde o começo, a gente sempre publicou a revista impressa no nosso site, e online, gratuita. Mas o que os alunos realmente querem é a revista impressa. E a gente percebe isso quando a gente publica um post com as 2 versões. Então, a gente publica um link para a versão digital, tem em média 30 a 40 curtidas. Uma foto de alguém distribuindo a revista impressa dentro de uma universidade tem 150 curtidas. E não só isso, mas vários comentários de alunos de outras instituições que ainda não recebem a revista, pedindo para receber. E, como eu falei, nós começamos em Curitiba, em 4 universidades, e depois desses textos, dessa campanha, alguns alunos começaram a nos procurar, e um aluno da Universidade Federal de Uberlândia, o Frederico, nos procurou e falou, André, a gente quer receber essa revista e quer distribuir aqui. E um tempo depois ele me falou, André, olha, vocês mandaram essa revista para a gente, realizou um sonho nosso. E mais uma coisa, tem um professor que nos escreveu falando que ele leu um artigo na nossa revista
e que isso despertou uma ideia que estava dormente na mente dele sobre uma pesquisa que ele poderia desenvolver. E o artigo que nós publicamos na nossa revista fez com que ele escrevesse um artigo científico em colaboração com 2 pesquisadores de fora do país. Isso tudo mostra para a gente que a gente está indo no caminho certo e que a gente está conseguindo realmente mudar as universidades. E hoje nós distribuímos a revista em mais de 60 universidades de todo o Brasil. Para uma revista que não ia dar certo e que começou em 4 universidades, em 2 anos, menos de 2 anos, estamos em 60 universidades. E assim, embora eu perceba que muitas pessoas nos falaram no começo que não ia dar certo e que era para a gente desistir, se a gente realmente tivesse desistido nas primeiras vezes que nos botaram para baixo, ou quando falaram que não ia dar certo, ou quando surgiram as primeiras, segundas, centésimas dificuldades, a gente nunca teria aprendido a acertar. E eu realmente acho que a gente está aprendendo a acertar, e o que a gente vê com os nossos leitores nos mostra isso, que nós estamos acertando. E hoje, há uns 2 meses, eu fazia o estágio e eu recebi uma proposta para ser efetivado nesse estágio. E então, eu pude, por causa desse projeto que nós criamos, recusar a vaga para ser efetivado. Eu não só recusei a vaga, como eu também pedi o cancelamento do meu estágio. E aí vocês podem imaginar a cara da minha namorada, né? O que? Você recusou um emprego com carteira assinada? Você está doido? Para fazer uma revista impressa? Né? Enfim, a gente vê que, de pouco em pouco, a gente está realmente conseguindo conectar diferentes áreas do conhecimento, está conseguindo fazer com que os alunos vão além do conteúdo que eles veem em sala de aula, e a gente acredita que, de pouco em pouco, a gente vai conseguir transformar a educação no Brasil. Mas, principalmente, a gente acredita que essa é uma forma da gente devolver para a sociedade um pouco de tudo aquilo que a gente recebeu. Muito obrigado. Obrigado.